Então vamos ao nosso primeiro ponto, né? O questionamento é: como então se deu a criação da humanidade? De onde o homem veio de acordo com a Bíblia? Essa é a resposta que a gente vai buscar na própria Bíblia, já que é uma antropologia bíblica, logo é o que a Bíblia tem a dizer, não o que eu tenho a dizer. E o que a Bíblia diz com relação então de onde veio o homem, a mulher, o ser humano, né, de uma forma geral? O que a Bíblia vai dizer com relação a isso é que quem criou o homem, quem deu vida, quem trouxe o homem, a mulher, a humanidade, né? Quem trouxe a existência foi o próprio Deus. E aí a gente vai para um texto para que a gente possa fundamentar, né? Já que é antropologia bíblica, é o que a Bíblia tem a dizer. Então a gente vai para o primeiro livro da Bíblia, né? Que é o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que conta como se deu a humanidade e o desenrolar da humanidade, né? Tendo um ponto marcante, o capítulo 3 de Gênesis, que vai narrar a queda, né? A Bíblia também vai narrar, em Gênesis também vai narrar como se deu, porque hoje se fala várias línguas diferentes, também vai se narrar no livro de Gênesis, né? A história do povo começa com Abraão, também se encontra no livro de Gênesis. Então a gente vai para a criação. E quem é o criador? O próprio Deus. Gênesis, se você tiver uma Bíblia, né, mesmo se você não for um cristão, tiver uma Bíblia, pega a Bíblia no capítulo 1, é o primeiro capítulo da Bíblia, versículo 26 e versículo 27, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aqui, nesse primeiro ponto, nós temos que Deus disse, né? Façamos, o plural, né? Aqui o cristianismo entende que a humanidade ela foi criada por Deus através da Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Façamos, plural, né? O homem, aí aqui temos duas observações, depois a gente vai tratar mais precisamente no quinto ponto, o homem como imagem de Deus, a gente vai tratar desses dois detalhes que o texto traz, né? O homem é a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? E a nossa semelhança. E o versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, né? Aqui fica subentendido, a gente vai ver quando a gente trabalhar de forma específica esse ponto, né? A imagem, o homem como imagem de Deus, ou como dentro da teologia se é conhecido, imago Dei, né? A maioria dos estudiosos, né, ou mesmo dentro da compreensão de uma forma mais ampla do texto bíblico, né, acredita-se que essa imagem, né, como é também essa ideia de imagem e semelhança, traz a ideia de que o homem compartilha características, né, características divinas, né, de Deus, características divinas, né, que são o intelecto. Nós sabemos que o homem ele pensa, a gente vai ver também esse diferencial de como se diferencia o homem do animal, né? E o animal não tem intelecto, né? Moralidade, o homem também é um ser moral. Capacidade de amar, né? Criatividade, o homem é criativo, o homem a tecnologia hoje é uma prova disso, né? Da capacidade do homem de criar. Os seres humanos também são relacionais, né? E também tem um detalhe: o homem ele é o representante de Deus na Terra, né? Com uma missão, a missão de cuidar e de governar a criação de Deus, né? Já que o homem é a obra-prima de Deus, né? É
a completude da criação de Deus, é o homem, né? E o texto ainda, no versículo 27, ainda traz outro detalhe, né? No finalzinho diz assim, o criou homem e mulher, os criou. Então, a questão da sexualidade, né? Dois tipos dois tipos de sexualidade. Criou o homem e a mulher. Então, homem e mulher, de acordo com a Bíblia, foi a criação de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher. E esse é o ponto. Então, aqui nós entendemos, né, nesse ponto, como se deu a criação do homem, esse ponto aqui. E Deus, ele é o Criador, ele fez o homem, aqui nós temos a ideia da trindade, façamos, criou o homem à sua imagem e semelhança, e os dois sexos, criou homem e mulher. Então, se você não é cristão, ou se você é cristão, quando se aborda esse ponto, como se deu a criação, então essa é a explicação. Quem criou o homem? Como se deu então a criação? Foi Deus que criou o homem, né? E ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois de ter criado tudo, ele criou o homem. E também um outro ponto aqui é a diferenciação, né? Criou o homem e da costela do homem ele criou a mulher, homem e mulher. Então é isso que a Bíblia traz, né? O que a sociedade impõe, o que a sociedade diz, né? Ou que outros tipos de antropologia podem trazer é a parte da Bíblia, mas com relação à humanidade, o que a Bíblia declara que foi Deus que fez, é homem e mulher, e são criados à sua imagem e semelhança, com essas características que eu trouxe aqui, né, que faz o homem diferente de toda a criação de Deus. No próximo ponto a gente vai abordar qual foi então a matéria-prima que Deus usou na criação do homem. Então dá sequência aí e vamos ao próximo vídeo.